Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de março de 2014, é uma terça-feira, e o nosso verbete é de número 2951. Ele tem 5 páginas, 43 logias e 11 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o protagonismo proexológico da especialidade proexologia. Para quem não sabe, a gente está no meio, já para o término, né, da semana da proexologia, e é uma atividade aí produzida pela Apex, e então é muito interessante a gente ter conseguido colocar, a verbetógrafa ter proposto de inserir esse verbete aqui, integrando, de certo modo, as atividades aí da semana, tá certo? E então estão todos convidados aí, os teletertulianos, de uma maneira direta, vocês vão estar participando aí do Holopensene da proexologia. E então a professora Sandra, que é a verbetógrafa de hoje, ela é graduada em biologia, especialista em educação e mestre em psicologia experimental. Ela é brasileira, natural de São Paulo e voluntária da Conscienciologia desde 2004 e docente desde 2006, tenepsista desde 2009. Agora, em termos de definição, né, o protagonismo proexológico é a assunção lúcida da condição de personagem central da autoproexis, vivenciada pela consciência, homem ou mulher, honrando a responsabilidade quanto ao planejado no curso intermissivo para esta vida humana. O holopensene pessoal da proexologia, o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética, o holopensene pessoal da interassistencialidade, a influência do holopensene local na assunção da autoproexis. Na fatologia, a autoconfiança sustentando a protagonização na proexis pessoal, o aproveitamento de oportunidades evolutivas viabilizando a assunção da proexis, as ideias inatas apontando o protagonismo proexológico, o rol de trafores orientando o protagonismo na autoproexis, a descoberta, a apropriação lúcida e o uso cosmoético do auto-mega-trafor. A liderança interassistencial exercida nos grupos familiar, profissional e na comunidade conscienciológica cosmoética internacional. As iniciativas pessoais quanto às estratégias existenciais pró-evolutivas. O fato de a protagonização na autoproexis ser natural a toda consciência egressa do curso intermissivo. E a gente chama a atenção que essa fatologia tem 26 linhas, o que configura um máximo para a contagem aí do verbete. Então, na parafatologia, o estofo energético é a tara parapsíquica crescentes, a rotina da TENEPS inerente ao protagonismo proexológico, a aceleração do autodesenvolvimento parapsíquico, a elucidação das decisões e ajustes proexológicos através do parapsiquismo, a real identidade assumida perante a parelencologia, o amparo extrafísico de função, as amizades extrafísicas profícuas. Agora, aqui na argumentologia, nós destacamos, então, 2 listagens. A primeira listagem de ganhos, né, são 10 efeitos homeostáticos pró-evolutivos do protagonismo proexológico assumido. E outra listagem de dificultadores, onde a autora apresenta 10 aspectos intraconscienciais dificultadores da assunção do protagonismo proexológico. E na remissiologia nós destacamos a aceleração da história pessoal, a alavancagem da proexis, o farol proexogênico, a prioridade proexológica e a subsunção proexológica. E na frase enfática, o protagonismo proexológico chancela a lealdade da consciência intermissivista à autoparaprocedência e evidencia igualmente a autodeterminação lúcida na realização exitosa da proexis.
na questionologia, você é de fato protagonista da proexis pessoal? Qual a medida do autoexemplarismo e da atração de consciência e consciexis para a realização de tarefas interassistenciais grupais? E na bibliografia específica nós temos então 2 fontes bibliográficas. E na mega-análise do João Paulo, Assunção, Antimelim, Antimelex, autoliderança, autocoerência, compromisso, epicentrismo, completismo, planejamento, autoposicionamento, autocomprometimento, responsabilidade, proatividade, proexofilia, proexologia, priorologia, traforologia, autolucidologia, autoevoluciologia e holomaturologia. Agora, pessoal, antes de entrarmos aí especificamente na tertúlia, né, na aula de hoje, a gente tem aqui alguns anúncios, alguns convites. Então, em primeiro lugar, tem uma promoção de compra antecipada do novo tratado do professor Valdo, que é o Léxico de Ortopensatas. Para quem não sabe, ele está escrevendo atualmente a obra para a qual ele tem se dedicado nos últimos meses. E esse léxico é muito interessante. Quem tem a oportunidade de participar aqui das mini-tertúlias, ele diariamente lê pelo menos 5 ortopensatas. E então esse léxico ele vai ser lançado em 2 volumes e você pode fazer essa compra antecipada. É uma iniciativa da Editares e da Epígrafe, em especial da Editares, que é a editora do livro, né, dos livros do professor Valdo, da Conscienciologia em geral. Então você pode adquirir entrando em contato aí com a turma da Epígrafe ou mesmo pela Secretaria do CE, que você pode obter informações. E nessa compra antecipada você vai ter então 20% de desconto. Pelos 2 volumes você paga então R$ 272. E outra coisa que também uma atividade muito interessante para quem está em Foz, infelizmente a gente fica devendo aos teletertulianos, que é a questão da sessão do filme Valdo Vieira, Vida e Obra. Esse filme, ele conta a história, né, do homem que criou uma nova ciência e ele tem um lançamento nessa terça-feira de carnaval, aqui no Discernimento, às 18 horas. Os ingressos estão à venda aqui na saída do próprio... no caso, de manhã, né? E você pode comprar, então, pedir informações aqui na Secretaria do CAEC. Mas, de todo modo, provavelmente, você pode adquirir os ingressos lá também no local. E esse filme ele não vai ser lançado imediatamente em circuito oficial, é um curta, né? Então, fica aí o convite para quem tiver possibilidade de hoje. Ele é muito interessante, já tive a oportunidade de ver, é muito rico. E é muito bom a gente ver um filme sobre a Conscienciologia abordado de uma maneira mais profunda e mais ampla, né? Eles o tempo todo falando da obra, da vida do professor Valdo Vieira. Então, fica aí o convite, vale a pena. Um outro convite é para quem não é ainda amigo do programa Amigos da Enciclopédia. Se vocês não sabem, é o programa Amigos da Enciclopédia que sustenta esse tertuliário, que sustenta as tertúlias diárias, a própria infraestrutura do holociclo, da holoteca. Então, ele é muito importante para essa benesse toda que nós temos aqui, frequentando o CAEC e também quem está à distância participando das tertúlias, né? A gente sabe que as instituições conscienciocêntricas, elas vivem da venda de cursos, de livros e de eventos em geral e da doação, né? Da doação dos simpatizantes, dos conscienciólogos. Então, é muito importante essa questão da participação no programa Amigos. São cotas mensais que você pode participar, são 12 parcelas de R$ 60, ou seja, uma quantia bem assim, baixa, né? Considerando o custo-benefício aí do que a gente pode receber. E aí, quem estiver interessado também pode procurar a recepção do CAE, que a gente antecipadamente agradece, porque nós temos centenas de amigos e como o programa vence a cada mês, não é? A assinatura é válida por 1 ano,
Então está sempre tendo que renovar. E esse movimento de captação, vamos dizer assim, de renovação ou de novos adeptos, ele é constante para a gente poder manter todo esse trabalho aqui. Para quem não sabe, em especial os teletertulianos, nós aqui, ninguém que participa desses trabalhos todos tem salário, ninguém recebe, é todo mundo voluntário. Esse custo é mesmo para manter a infraestrutura básica, né? Que a gente sabe que é fundamental, já que a gente vive na dimensão intrafísica, numa sociedade capitalista. Mas, enfim, faz parte aí da nossa evolução, tá certo? Agora, pessoal, a gente já tem aqui várias perguntas, mas antes de dar entrada aqui nos questionamentos de vocês, tertulianos presentes, né, eu queria que a professora Sandra contasse para a gente sobre a iniciativa desse verbete, a ideia, a motivação, porque você começou a mexer com isso bem antes do evento aqui, né, do evento da Apex. Sim, foi. Boa tarde a todos aqui presentes e que nos veem online. Essa ideia para escrever o verbete surgiu já tem um tempo. Eu nem voluntária da Apex era ainda. Foi durante um curso acoplamentário em que, por diversas vezes, foi dito para algumas pessoas lá, na verdade não foram diversas vezes, mas foram diversas pessoas que escutaram dos professores que elas tinham cara de quem podia dar mais, cara de quem podia render mais evolutivamente. Ou seja, eram pessoas que pareciam estar atuando em subnível. Eu era uma delas, fiquei com aquilo na cabeça. Mais ou menos no final do curso, eu fui perguntar à professora que tinha mencionado isso mais vezes, era a professora Mabel Teles. Ela falou assim, eu não sei muito explicar, não, mas parece que é uma questão de protagonismo, falta protagonismo. Aí eu pensei, onde é que tem esse verbete, protagonismo? Protagonismo na Proexis. Ela falou, cadê o verbete? Onde é que tem esse verbete? De quem é o verbete? Ela falou, é seu. Seu mesmo. E daí para cá, eu comecei com uma definição, burilei um pouquinho, passou um tempo, eu entrei no curso oferecido aqui pela Enciclosapiens, que é a IC que está aqui disponível para ajudar a quem quiser dar forma para alguma ideia que tenha para produzir um verbete. Naquela época ainda não era uma IC, era um grupo de pessoas que trabalhava com a escrita de verbetes. Eu fui atrás, fiz o curso e não fiz o verbete. Mais para frente, eu entrei como voluntária da Apex e durante uma reunião, as pessoas estavam discutindo qual poderia ser o tema do balanço existencial de 2014. Daí eu falei, por que não pode ser protagonismo proexológico? Para mim é um negócio que está encalacrado, deve ser importante para mais pessoas também. E naquele momento eu não conseguia nem dizer para eles o que é que eu entendia sobre o assunto, o que é que eu sabia sobre o tema. Daí eu me afastei um pouquinho do voluntariado, um pouquinho que não me ouçam os meus colegas aqui da Apex, mas eu me afastei um pouco do voluntariado, larguei mão um pouco, estava ocupada e preocupada com outras coisas. E, de repente, eu vi lá um e-mail comunicando sobre o balanço de 2014, tema protagonismo proexológico. Aquilo me deu um frio no estômago e uma vergonha tão grande. Daí eu corri atrás para fazer o que fosse possível, para produzir o verbete, que já estava começado, e para gravar conferência, enfim, fazer o que eu pudesse, divulgar da maneira que eu pudesse, e aqui estou. Muito bem. Então, professora Sandra, a gente já tem aqui algumas perguntas. Vamos lá, então, a primeira. Em estrangeirismologia, na página 1, primeira linha, ele pergunta quais as principais diferenças entre o protagonismo proexológico da Consim Strong Profile e da Consim Low Profile. Bom, primeiro acho que cabe uma diferenciação aqui sobre o que eu compreendi, ou que eu compreendo, a maneira como eu expressei a Consim Low Profile, porque há 2 semanas houve um círculo mental somático aqui, cujo tema era protagonismo proexológico, e eu entrei justamente no momento em que o professor Valdo se referia
a consciência low profile. E do que eu entendi, ele se referia àquela consciência que está atuando em subnível. Era esse o nome que ele dava. Consciência low profile. No momento em que eu escrevi o verbete, eu quis dizer com low profile aquela consciência que faz o que ela precisa fazer, atua da maneira que ela precisa atuar, mas ela não aparece. E isso é uma escolha, não é uma característica trafarística que ela tenha. É uma escolha que ela tem. Por diversas razões, ou então, às vezes, por um traço mais marcante do temperamento, ela aparece menos. E a consciência strong profile é aquela que chega chegando. É aquela pessoa que, através das suas energias mais exuberantes, às vezes da sua figura física mais exuberante também, ela chega chegando. Então, de acordo com o que eu pensei aqui nessa estrangeirismologia, a diferença básica em termos de atuação é só a maneira como essa atuação se manifesta. Não é uma questão de qualidade da atuação. Os dois teriam capacidade de fazer e de realizar e de exercer o seu protagonismo da mesma forma. Só que apareceria de uma maneira diferente. Isso. Agora, ele teria um complemento da pergunta. Justamente ele pergunta se ambas podem conseguir alcançar o complexo da mesma forma. Sim, se a gente for pelo entendimento que eu acabei de explicar, eu espero que tenha ficado claro aqui, foi uma concepção diferente daquela que eu ouvi depois no círculo, mas considerando o que eu pensei aqui, sim, tanto uma quanto a outra podem atingir o completismo, porque não é uma questão de deixar de fazer, é uma questão de fazer de maneira diferente. Isso. Agora, o que eu me questionei depois, e que talvez possa passar pela cabeça de vocês aí, é se uma pessoa que aparece pouco pode exercer os níveis de liderança necessários para uma pessoa que tenha protagonismo. Mas aí eu também respondi que sim, que pode. Pode, depende da proexis. Depende do nível evolutivo, depende da proexis que ela tenha. Isso. Né? Agora, dentro do que você está colocando, que isso faz a gente refletir, é interessante, né, essa questão dos perfis. Ao mesmo tempo, eu concordo com você, eu penso que, sim, podem ser completistas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que chamar atenção para o fato da importância, isso foi discutido aqui, já não me lembro em qual fórum aqui no Tertuliário, mas justamente foi discutido e colocado de modo enfático a importância de todos nós, um dia, sermos mais extrovertidos, né? Quer dizer, que faz parte da nossa tarefa enquanto intermissivista, que nesse nosso nível evolutivo, de não tão próximo dos serenões, da gente se mostrar mais, aparecer mais, enfim, se exibir mais de algum modo, ser mais extrovertido. Seria uma questão de economizar, de guardar esse perfil para quando a gente tiver cacife para exercer. Né? No momento que a gente precisa aparecer mesmo, dar a mostrar a cara, exatamente. Se expor, enfim. E aí, só para complementar a informação, tem o verbete na enciclopédia Strong Profile. Sim. Que justamente é esse perfil do trator, né, da consciência trator. E aí, só lembrando que não está na antonímia o low profile. Né? Não consta. O que consta na antonímia é o hollow profile. Não sei se a pronúncia correta é essa. Hollow profile. Que é justamente, aí sim, aí é o perfil mais negativo, nosográfico, raso, ralo, enfim, que é justamente o oposto do strong profile, aí, segundo a nossa especialista, a professora Fabiana. Sim. Tá certo? Sim, eu quero só acrescentar uma última coisa. Neste dia aí do Círculo Mental Somático, tinha uma outra ideia associada ao perfil low profile, por exemplo, que era o conceito de infiltração cosmoética. O infiltrado cosmoético, ele acaba sendo obrigatoriamente low profile naquele, por uma questão de necessidade mesmo. Bem lembrado, muito bem lembrado. Pessoal, então, vamos lá, professora Sandra, na fatologia, na página 1, 8ª linha. Ele pergunta também como podemos melhorar o autoconhecimento quanto aos mecanismos de defesa do ego, evitando o solapamento do protagonismo proéxico. Olha, você sabe que no momento em que eu escrevi isso, eu falei, puxa, isso aqui depende de depende de discorrer profundamente sobre o mecanismo de defesa do ego, mas eu vou tentar
colocar aqui de uma maneira mais resumida. Quanto mais a consciência sabe a maneira como ela reage a situações de estresse, quanto mais ela se conhece quanto à sua maneira de reagir a situações desconfortáveis, maiores são as chances que ela tem de lidar com essas situações desconfortáveis sem se utilizar das barreiras que normalmente as pessoas têm com relação a isso. Colocado de outro modo, se eu sei que em determinada situação estressante eu reajo no papum e acabo agredindo a pessoa, se eu já conheço essa minha forma de funcionar, ou se eu sei que quando alguém de alguma maneira apresenta alguma opinião contrária à minha, a minha tendência é infantilizar, é regredir para algum estágio anterior de comportamento, eu tenho mais chances de aprender a lidar com isso do que se eu não souber. Como é que a gente aumenta o autoconhecimento a respeito disso? Não tem outro caminho a não ser autopesquisa. Eu vejo que não tem outra maneira da gente conseguir aprender mais sobre a gente mesmo se não for refletindo sobre os nossos comportamentos, se não for dando cara a tapa e prestando atenção às nossas reações, se não for se perguntando a cada vez o que foi que me incomodou nessa situação ou nessa relação com essa pessoa, o que tem nessa pessoa que me incomoda, para que a gente aprenda a mudar o comportamento nessas situações que nos desagradam. Eu não sei se eu fui clara, mas se a pessoa não estiver satisfeita, por favor, pode formular a pergunta de um outro jeito, que a gente tenta responder de outra forma. Acho que ficou claro. Mas vamos aguardar. E na fatologia, também na página 1, última linha. Como acertar na mosca quanto ao fato de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para a realização do trabalho assistencial da agenda proéxica? Olha, eu vou te dar uma resposta que eu já recebi de algumas pessoas quando eu perguntei sobre certezas. Certeza, a gente não tem. Não tem como eu te dizer como acertar na mosca pelo fato com relação ao fato de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O que a gente faz, ou o que eu faço nessa situação, é avaliar o meu nível de satisfação em relação àquilo que está acontecendo e avaliar também os resultados assistenciais daquilo que está acontecendo. Se isso trouxer para mim uma sensação de tranquilidade e que não seja confundida com sensação de acomodação, está tudo bem. Do contrário, alguma coisa está errada. Outra coisa, tem um indicador interno que para mim funciona muito. Algumas vezes me dá uma sensação, ultimamente não muito, mas eu já senti algumas vezes na vida, uma sensação de ter que correr atrás, de estar atrasada em relação a alguma coisa. Se você sente essa sensação de que está atrasada em relação a alguma coisa, vá ver, vá atrás, porque de repente o teu bonde está passando mesmo. E aí, de que jeito que você faz isso? Procura se informar a respeito daquilo que está sendo feito, procura... a pessoa que perguntou está fora daqui, talvez seja... Não sei se o acesso às coisas que a gente tem aqui na Cognópolis tranquilo para essa pessoa, mas não sendo, vá atrás de instrumentos que te permitam acompanhar mais de perto o que está acontecendo. A partir disso, as companhias evolutivas, das quais você eventualmente tenha se afastado, elas poderão retornar. Por outro lado, se o bonde passou mesmo, aquele passou, procure o próximo e não perca. Agora, professora Sandra, em polinomiologia, na página 3, primeira linha, você poderia expandir o polinômio autorreflexão, autoposicionamento, autorrecim e autoproexogenia? Posso sim. A gente não faz nada sem... Quer dizer, a gente tenta não fazer nada sem pensar. O ideal seria que a gente refletisse a cada ação. Esse polinômio aqui, para mim, reflete o resultado de um ciclo. Na verdade, é um ciclo de ações da consciência. Primeiro, ela reflete profundamente. A partir dessa autorreflexão,
ela chega a um posicionamento que para ela é confortável, porque passou pelo crivo mental somático, ela já examinou profundamente as variáveis. Esse autoposicionamento, ele não é o sinônimo da recim, mas ele é praticamente a mesma coisa que a reciclagem. É que a reciclagem é o conjunto de ações, recim é reciclagem intraconsciencial, é o conjunto de ações que vão... que estão atreladas a esse posicionamento que a consciência teve. A consequência, ou a consequência não, o reflexo mais direto depois, é o que ela vai fazer com a sua programação existencial a partir desse posicionamento. Então, o polinômio que começa com autorreflexão e termina com autoproexogenia, reflete o ciclo da consciência que pretende reciclar e assumir de fato as tarefas que ela se propôs fazer nessa vida intrafísica. Agora, professora, na fatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima, você poderia expandir o protagonismo proexológico expresso nas 22 posturas evolutivas exemplificadas no Manifesto da Conscienciologia, publicado em 22 de fevereiro de 2014? Poderia. Então, no dia deste círculo mental somático, cujo tema era protagonismo proexológico, quando eu cheguei, ali na entrada estava disponível uma publicação chamada Manifesto da Conscienciologia. Eu acho que cabe uma leitura aqui, eu vou fazer uma leitura rápida. Diz o seguinte: a conscienciologia indica a você longa série de posturas evolutivas que fazem de você um elder, diferente da conshelda robexis e até do cientista convencional. Por exemplo, dentre outras, estas 22. Curso intermissivo, ideias inatas, inteligência evolutiva, autorretrocognições, ciclo multidimensional pessoal, Invexis, estado vibracional, TENEPES, epicom lúcido, princípio da descrença, voluntariado conscienciológico, código pessoal de cosmoética, autodesperticidade, ficha evolutiva pessoal, para-identidade, autorado conscienciológico, autorrevezamento multiexistencial, pré-intermissão, autofiex, mini peça lúcida do maximecanismo multidimensional interassistencial, autotaquirritmia, autotransafetividade. Quando eu li isso aqui, eu pensei, puxa, mas isso aqui, se não tudo, pelo menos 90% delas são coisas que eu considerei quando eu escrevi a questão do protagonismo, estão diretamente relacionadas ao protagonismo proexológico. Então, eu acrescentei. Na fatologia lembrando, foi né, isso. professora Sandra, que foi uma convergência de fatores, foi uma né? convergência. E, na verdade, esse manifesto, ele integra, um dos verbetes, enfim, ele integra o léxico de ortopensatas do professor Valdo. Acho que ele colocou no finalzinho do manifesto. Sim, está escrito aqui, verdade. E a gente não tem ainda certeza se isso está publicado no site do ICGE, mas se não tiver, a gente vai solicitar para todo mundo ter mais acesso, né? Também, para quem não conhece o site do ICGE, que é o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística, é estranho, né? Mas é isso mesmo, de Geografia e Estatística. O site do ICGE é icge.org, e ele tem muitos dados, é muito rico para a gente pesquisar. Quem tiver interesse em pesquisar conscienciologia, tem muitos dados, listagens, dicas, questionários, testes e, claro, uma parte bem específica sobre a enciclopédia da conscienciologia. Específica e ampla. Tem muita coisa ali. Pode ajudar demais quem está pensando em escrever ou quem está escrevendo verbete agora. Exatamente. Agora, professora Sandra, na fatologia, página 1, quinta linha de baixo para cima, você poderia expandir o brio consciencial perante o elenco e o para-elenco proexogênico? Posso, sim. Quando eu escrevi isso,
eu tinha pensado em como é que é a minha postura pessoal em relação à equipe extrafísica que me ajuda nos trabalhos de voluntariado. Daí eu expandi um pouco. Bom, com a equipe extrafísica nos trabalhos de voluntariado é essa. E como é que é a minha relação com as consciências da paraprocedência? Será que eu estou devendo, entre aspas, alguma coisa para essas consciências? O que foi que eu combinei que eu não estou fazendo? Eu pensei na quantidade de aportes e na quantidade de ajuda que eu já tive até hoje, e pensei no tamanho da retribuição que eu tinha disponibilizado até agora, nesse momento evolutivo meu aqui intrafísico. Daí me deu uma vergonha, gente. Quando eu digo brio consciencial, eu digo essa questão interna de você perceber que você tem condições de fazer as coisas da maneira mais correta possível, da maneira mais completa possível. Correta não é a palavra, completa sim, e não faz. Isso, para mim, deu uma... Não tem outra palavra, é vergonha. Então, eu coloquei essa observação aqui, que é para que quem lesse aventasse a possibilidade, que mexesse mesmo com o brilho de quem lesse, para que aventasse a possibilidade de não estar cumprindo e poder cumprir aquilo que combinou com as consciências, com todas as consciências que falam, então você vai lá, você faz assim, daí a gente te ajuda, faz assim, vai te dar um monte de gente, e você não faz. Foi isso. Isso é muito sério, né? Agora, sempre lembrando, né, Sandra, que é sempre o momento, a questão é o primeiro passo, né? Com toda certeza, com toda certeza. Também não adianta ficar lamentando. Não é uma questão de lamentação, gente. Foi para chamar a atenção de todos os que estiverem lendo, ouvindo, etc., para que reflitam no compromisso assumido com as consciências antes de virem para cá. Muito bem. E aí, Sandra, a gente pode pensar, né? Eu acho interessante a história desse verbete. E você contou, eu nem sabia dos detalhes, porque, como a gente também já sabe, a questão da conscienciografia, ou seja, a escrita sobre a conscienciologia, na qual, claro, quem escreve se coloca como ator ali, como participante do enredo. E então, pelo título dele, é muito interessante também, porque você está falando de protagonismo e ele pôs à prova o seu protagonismo, né? Ele pôs à prova o seu posicionamento aí de protagonista da sua proexis, de alto líder da sua, no caso da sua tarefa de escrever o verbete. E eu me lembro que mais para o final exigia um posicionamento mais firme seu, né? Foi, e daí eu posso dizer... questão da vivência mesmo, da verbação, né? E daí a gente percebe que dá para fazer, que é possível fazer, que não fez por uma série de questões que não vem ao caso, mas que, primeiro, como você falou, é tempo, dava tempo ainda, nos 45 do segundo tempo, mas deu. E, segundo, não dói tanto. Aí. Então, vamos lá, na Parafatologia, página 2, quarta linha. Você poderia exemplificar como fazer a blindagem holopensênica quanto às abordagens antiproexis de consciência e consciência? Sim. Não entendi, eu não entendo isso como uma técnica em si, mas como um fato ou um parafato. A partir do momento que você se posiciona em relação a uma coisa, o holopensene muda. O holopensene mudando, automaticamente a qualidade das suas energias muda. Isso por si só já produz uma blindagem contra as abordagens não tão produtivas em relação àquele tema. Eu estou falando isso em relação ao posicionamento, em relação a proexis, mas pode ser em relação a qualquer coisa. Quando você se decide a fazer algo, o seu holopensene muda e as suas energias servem como uma barreira contra as abordagens contrárias àquilo que você decidiu. Não que elas deixem de ocorrer, elas vão continuar ocorrendo eventualmente, mas é que elas já não vão ter mais reflexo, elas não têm mais eco. Agora, para falar em blindagem holopensênica, eu quero citar aqui
a questão do balanço existencial, né? A gente está, na verdade, o curso eu não citei no início, eu falei semana da Proexis, da Max Proexis, mas o curso está acontecendo. O curso está acontecendo, né? Hoje até tive a oportunidade de participar pela manhã. Então, o 12º curso Balanço Existencial 2014. E tem umas pontuações aqui bastante interessantes. Tem 105 alunos inscritos, 15 professores, 16 monitores, um total de 136 participantes, né? Os coordenadores são a professora Milena Mascarenhas e o Denilson Signorini. Então, a gente chama atenção para a importância desse curso em plena semana do Carnaval. Né? Sim, e é uma mega blindagem aí, ortopensênica, vamos dizer assim, porque justamente esse curso propicia as pessoas, né? Vocês estão aí participando, justamente essa autoavaliação, né? Dos resultados da vida até o momento. Então, o planejamento porque vai fazer daqui para frente. Exatamente, também. O planejamento. Então, a gente chama atenção para esse contraponto da conscienciologia totalmente proexogênica, né, e voltado realmente para as realizações dos compromissos assumidos. Exatamente. Né? Tá certo? Então, professora Sandra, bom, tem uma pergunta, você quer perguntar? Né? Eu até aproveitar a deixa da Dulce. Aí na fatologia você fala das autoavaliações proexogênicas, né? E Sim. Como que isso auxilia no protagonismo proexológico? Queria que você fizesse essa relação. As autoavaliações proexogênicas, o balanço é um momento, esse que vocês estão vivenciando, esse é um momento de autoavaliação, mas existem outros. As pessoas, aqui em Foz do Iguaçu, existe um laboratório da Proexis, ele é vamos colocar, como é que fala? Maceteado, é um local maceteado para esse tipo de coisa. Fora isso, tem o serviço de assessoria da Apex, bem lembrado aqui, o CAPEX, e fora isso, qualquer consciência pode, num momento de recolhimento, de autorreflexão, avaliar se aquilo que ela está fazendo está de acordo com aquilo que ela se programou. A pessoa pode falar, mas como é que eu vou saber se eu não sei o que eu programei? Como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está de acordo com o que eu programei, se eu não sei o que eu programei? E aí tem uma série de indicadores que a gente pode utilizar para fazer isso. Esses indicadores eles são vistos em profundidade nos cursos da Apex, aos quais todos podem ter acesso, tem vários deles que são online, inclusive, mas também são indicadores internos, qualquer um que reflita um pouco mais pode se perceber satisfeito ou insatisfeito em relação àquilo que está produzindo, em termos assistenciais, em termos profissionais, como é que anda a sua vida, analisada nas diversas áreas que ela tem, se ela está satisfatória para você, já não é um indicador tão bom, ela tem que conter desafios. Satisfatoriedade não é uma condição que se deva priorizar quando se faz uma avaliação como essa. A condição é, eu estou satisfeito, tranquilo, mas eu tenho desafios? Então, ok, é por aí. Se eu não estou, tem alguma coisa errada, alguma coisa em descompasso. Bem? Ok? Caio. Sandra falou que o verbete acabou ficando um pouco parado por uma série de motivos que não vêm ao caso. No seu caso, se você tivesse que elencar o principal motivo que foi um travão, você conseguiria falar sobre ele? É possível? Porque às vezes nós ficamos travados em alguns motivos e isso pode ajudar mais gente para pensar, né? Porque eu também travei em alguns compromissos, então queria escutar você. Caio, eu vejo que à parte as coisas da vida intrafísica normais, trabalho, etc., eu estava assumindo coisas novas, queria me dedicar a essas coisas, muito ansiosa em que elas dessem certo. À parte isso, eu acho que estava faltando a parte prática da teática, sabe? A teoria eu tinha, a informação eu tinha. Agora, o posicionamento eu não tinha. O que eu não tinha pensado é que o posicionamento era justamente assumir aquilo que eu tinha começado a fazer. Para mim era um posicionamento que, sei lá, eu assumi o voluntariado na Apex.
É o posicionamento de, não sei, acabar de escrever um artigo lá que eu tinha me proposto. Não era, era o verbete. No momento em que eu me posicionei para acabar aquilo, aí acabou a dúvida, acabou perhaps, acabou qualquer coisa. Foi isso. Legal. E gostaria que você expandisse ali na página 2, na códigologia, o código intermissivo, o primeiro código, intermissivo íncito, refletindo no protagonismo. O código intermissivo, eu tinha até feito algumas anotações aqui, porque eu sabia que vocês iam perguntar, só um pouquinho. Primeiro, íncito é uma coisa inata, tá? O código do intermissivista, que eu coloquei para fazer um cotejo, uma diferenciação, o código do intermissivista seria o conjunto de regras, de normas a serem cumpridas por aqueles que frequentaram o curso intermissivo. Tem relação com o código, que é o código de ego. Tem até um verbete que fala disso. O código do intermissivo são as regras lá do curso intermissivo e elas aparecem quando a pessoa assume aquilo que ela de fato veio fazer. Por exemplo, priorização. A maneira como ela trata esse tema, a maneira como o intermissivista trata o termo priorização. Ele dá importância para a priorização dentro das coisas que ele vai fazer? Outra coisa, a maneira como o intermissivista trata a escolha da profissão ou o desenvolvimento das atividades na profissão em que ele está. Quando o protagonismo aparece naquela consciência, fica mais evidente esse tipo de conduta que tem a ver com o que ela aprendeu no curso intermissivo e que está relacionado diretamente com aquilo que ela veio fazer aqui. Como as proexes são individuais e personalíssimas, o código intermissivo que aparece no protagonismo de uma pessoa não é necessariamente o que aparece no protagonismo da outra, pelo que eu entendi. A não ser com alguma, assim, nas abordagens mais amplas, mais macro. Por exemplo, na questão da priorização, como eu acabei de falar. Está confuso ou deu para... Não. Então, é como se, no momento onde eu assumo o meu protagonismo, aquele ferramental, que muitas vezes eles estavam ali guardado na caixinha, mas que eu já tenho, por conta do meu curso intermissivo, viessem à tona com uma clareza maior. Né? Com exuberância até. Aparece coisa que você não sabia nem que tinha. Entendi. Aparecem trafores, inclusive, que a pessoa nem desconfiava que ela tinha. Tá, compreendido, obrigado. Eu acho que é interessante a gente pensar na questão da queda dos mitos que a gente tem nós temos sobre nós mesmos, né? Muitas vezes, você falou em travão, né? Eu penso que a gente tem muito isso. E começa a imaginar coisas sobre a gente mesmo que não é verdadeira. Não é verdadeiro. É um mito. É um mito que precisa ser enfrentado. E nada melhor do que dar o primeiro passo e confiar minimamente em você mesmo, no amparo de função, né? Para aquela posição. Sandra, e será que assim, para aferir se alguém perguntou se está na hora certa, fazendo a coisa certa, qual é o caminho que está tomando, se é o melhor, se é a melhor escolha, será que esse não é um critério aferidor, assim, se você está confortável com a forma que você conduz, se você está no código, usando os seus códigos mesmo, intermissivos ou não? Questionar isso? Pode ser. Eu acho que seria uma boa ferramenta essa. O que precisa fazer, no meu caso, o que eu precisaria fazer seria internalizar o uso disso. Porque muitas vezes a gente percebe isso na teoria. Na hora de pôr em prática, porque na hora de pôr em prática é a cada decisão que você toma, é a cada coisa que você faz, essa informação está perdida lá. Se a gente descobrir um mecanismo de internalizar isso, eu acho que está perfeito. Tudo bem? Quer perguntar? Sim. Sandra, Oi. Aqui em Fatologia, na página 1, terceira linha, de baixo para cima, você fala da liderança interassistencial exercida nos grupos familiar, profissional e na CCCI. Você tem alguma experiência que possa exemplificar essa questão grupocármica relacionada ao tema do protagonismo proexológico? Grupocármica?
Eu estou aqui com parte do meu grupo Karma, minhas irmãs queridas. Vou aproveitar para agradecer. Elas vieram, aproveitaram e agradeceram. Eu também aproveito a oportunidade para agradecer a companhia e as benesses que vocês me proporcionaram por permitirem esse convívio nessa vida intrafísica. Falar de liderança... Eu sou a filha mais velha. Hein? Ganhei ponto. Agora... Eu sou a filha mais velha e, casualmente, cheguei na Conscienciologia primeiro. Não dá para eu dizer que esse foi um exercício de liderança ali. Mas, até porque eu tenho... Dá para dizer isso ou não? Realmente a gente teve exemplo, né? Eu acho que o exemplarismo é a questão do protagonismo dentro da casa, dentro da família. Você tem alguém que tem comportamentos, que tem valores, e daí acaba exemplificando e, de certa forma, reflete por todo o grupo, né? Eu posso tomar por mim, eu sou a última filha e ficava realmente refletindo as ações delas. E a Sandra era uma pessoa que estudava muito, que sempre teve essa autonomia com a própria vida, né? Então, aquilo era um exemplarismo bem forte dentro da casa. Eu acho que isso daí já dá para... já é um bom exemplo. Eu também concordo. Acho que o marco nessa questão do exemplarismo foi realmente esse compromisso com estudar, com dar, com investir, né, com investimento. A Sandra sempre foi uma pessoa com um bom rendimento escolar, intelectual. E isso, para os outros que vieram, foi um incentivo, né? Era uma referência positiva. Tá aí uma coisa que eu nem sabia. Mas eu não sei se responde, Paulo, mas a minha tentativa como irmã não era nada consciente, não tinha nada de... Eu brigava, eu fazia o que tinha que fazer. Todas aquelas coisas de porão consciencial apareciam ali. Então, não posso dizer que era uma coisa pensada, fez de caso pensado. A gente só observa os resultados depois por esse tipo de relato. Quando eu coloquei, eu não me referia ao meu caso particular. Eu me referia às minhas reflexões em relação ao que eu vejo por aí. Se a gente convive com pessoas específicas dentro do Grupo Karma, é mais do que natural que essas pessoas nos sirvam de exemplo para o bem ou para o mal, seja de que maneira for. Foi só por isso que eu coloquei aqui. Entendeu? Os outros argumentos que tem aqui junto com esse, não. Alguns deles até tem como exemplo aqui, mas, enfim, no Grupo Karma, não. Tá? Muito legal, obrigado. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Na fatologia terceira linha, quanto às ideias inatas apontando para o protagonismo proexológico, você poderia expandir um pouquinho mais ou trazer a sua experiência, se teve alguma ideia inata sobre esse processo? Ideia inata apontando para o protagonismo. Eu vou usar esse exemplo que as meninas começaram a falar aqui, de eu gostar de estudar desde pequena. Isso para mim era um valor, não nem reconhecidamente um valor, porque eu não sabia nem o que era um valor naquela época, mas foi uma coisa que eu sempre fiz e eu sempre priorizei. Então, no momento em que eu acabei a faculdade, fiz as coisas, vida profissional, não sei o quê, Conscienciologia, Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que aquilo tudo que eu tinha estudado e essa minha vontade de querer aprender sempre, tinha alguma coisa a ver com o que eu tinha que fazer aqui, necessariamente. Foi aí que eu quis... Foi essa ligação que eu quis trazer entre aquilo que a gente tem, que trouxe, que está muito vívido ainda do curso intermissivo, e aquilo que a gente precisa realizar em termos de proexis e de assunção, de fato, da programação existencial. Então, seria bom se todos pudessem pensar quais são aquelas ideias inatas que vieram, as que sobraram, ou as que mais facilmente afloram na sua vida, no seu dia a dia, na sua manifestação hoje, como consciência adulta, aqui neste ambiente intrafísico. Porque isso possivelmente dá indicações daquilo que você tem que fazer para, de fato, assumir o que você precisa, para que você, de fato, seja o protagonista da sua programação existencial.
Sandra. Oi? E também, assim, o que difere você do grupo, da mesologia ali, né? Porque, no caso, nesse seu caso do exemplo de estudar, a mesologia não era favorável, tanto que as suas amigas, o pessoal do teu grupo ali que cresceu na infância, hoje a maioria não passou por isso. Então, esse valor era inato, porque também diferia muito do que era o grupo de convívio. Sim, aí na identificação do que é um valor inato do que não é. Aquilo, é isso, né, Selma, que você pretendeu? É aquilo que diferencia você, desde muito novo, desde muito jovem, do grupo onde você está ou das consciências que rodeiam, ali que estão à sua volta diretamente, mais diretamente. Sam, aqui na fatologia, também na terceira linha, depois aqui da ideias inatas, você fala do rol de trafores orientando o protagonismo na autoproex. Eu queria que você falasse um pouquinho assim de técnicas, ou de que forma que você consegue elencar esses seus trafores, que a gente tem vários, né? A gente, dentro da conscienciologia, procura estudar, procura pesquisar, mas saber que você está utilizando os trafores corretos no cumprimento da sua proex, na assunção do seu protagonismo proexológico. Certo. Eu vou usar aqui um argumento que eu ouvi neste dia do círculo mental somático, que foi mencionado aqui já várias vezes, um argumento do professor Valdo, que é o seguinte: a medida para isso, Silvana, é a assistência. Você está usando aquilo, as suas qualidades que mais produzem resultados assistenciais? O trafor ou os trafores que você usa no momento são os que mais produzem resultados assistenciais? Se a resposta para isso for sim, ok. Se não, aí é questão de examinar para ver se você realmente está fazendo aquilo que você precisa. Então, a medida é a assistência, a quantidade e a qualidade também de assistência. Sandra, aí na página 2, na fatologia, na linha 4, o fato de a protagonização na autoproex ser natural a toda consciência egressa de curso intermissivo. Isso aí me deu uma interrogação. Porque se é tão natural, por que a maioria tem dificuldade, né? Pois é. Mas, olha, ser natural não significa que ela seja exercida. Ser natural significa... A compreensão que eu tive disso, ou que eu tentei expressar quando eu escrevi, foi o seguinte: quem faz um curso intermissivo tem o preparo para vir aqui e para realizar a contento, ou mais do que a contento, a sua programação existencial. Se a consciência tem esse preparo, significa que ela tem todas as ferramentas para ser protagonista da sua programação, para fazer o que precisa em altíssimo nível e com autonomia, proatividade, enfim, tudo o que está relacionado a esse termo, protagonismo. Talvez a pergunta que se deva fazer é por que ela não faz, então. O fato de todos terem as ferramentas, de todos terem o ferramental, não significa dizer, não é a mesma coisa dizer que todos vão se utilizar dessas ferramentas. E aí cada um tem os seus porquês, os seus senões. Se eu pudesse expandir um pouco mais aí, esses porquês e esses senões têm a ver com uma série de características que a consciência toda cheia de trafores, do jeito que a gente está descrevendo aqui, tem também, que são os trafares. Certo? Se ela vem aqui com o ferramental preparado, está com a faca, o queijo, o pãozinho ainda, para fazer tudo certinho, e não faz, isso se deve aos traços que ela tem que burilar. A autocorrupção é um traço guarda-chuva, né? A gente poderia também esmiuçar isso aí, mas a principal causa, se a gente pudesse reunir numa sacola várias delas, seria essa. A autocorrupção, por quê? Porque mantém a consciência, não é que a autocorrupção mantém, que a consciência prefere se manter num patamar de baixo rendimento, porque aquilo é mais confortável. Para que ela realize a programação existencial, qualquer um para realizar a programação existencial não precisa sofrer, a gente já sabe. Mas realização de proexes não é uma coisa assim, mole. A gente sabe que não é para sofrer.
Mas a gente também sabe que não é uma coisa assim Não tão é fácil. bovidismo, é. Não é bovidismo. Exige autossuperação o tempo inteiro. Exige reciclagem. Exige reposicionamento. Exige mudança holopensênica. A gente sabe que isso é um negócio difícil de fazer. Não é tão simples assim de se fazer. Então é por isso... Como é seu nome? Tatiana. Tatiana. É por isso, Tatiana, que os intermissivistas vêm com tudo para fazer... E muitas vezes não fazem ou fazem pela metade. Certo? Uhum. E aí, complementando, né, você colocou na última linha a responsabilidade intermissivista, do intermissivista residente na Cognópolis Foz. Então, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, né? Aumenta, gente. Se a gente já chegou até aqui, que já não é uma coisa tão simples, tem muito intermissivista perdido por aí, se a gente já conseguiu chegar até aqui, onde é a gente dispõe de, enfim, muitos instrumentos para acelerar o processo e, por conta disso, nos qualificarmos para desempenhar em altíssimo nível aquilo que a gente precisa, a responsabilidade aqui é maior, sim. É maior até com aqueles que ainda não chegaram. Concordo. E aí a gente só chama atenção, né, Sandra, que com isso a gente não quer dizer que a Proexis de quem não é residente em Foz é a menor, de jeito nenhum. É menor ou menos importante. A gente está aqui, nenhum. Ela está chamando a atenção para a responsabilidade de quem já está morando aqui. É e isso. Realmente, conforme você colocou, aumenta em função das benesses que a gente tem. Né? Vamos dizer assim, entre aspas, das oportunidades e mordomias que a gente tem. É difícil, exige mais, exige. Mas a gente tem um leque de opções, um leque de oportunidades, né? Que nos deixa com mais responsabilidade perante a conscienciologia. É isso mesmo. Dulce, é isso mesmo. Queria até aproveitar essa sua fala, que é muito pertinente. Nós escutamos, estava falando agora mesmo lá no balanço, de algumas pessoas que vêm de fora e olham achando que só consegue cumprir Proexis quem está aqui em Foz do Iguaçu. E é um ledo engano, porque nós temos um benefício enorme de estar aqui, óbvio, facilita, você tem acesso a um conjunto de informações, mini tertúlia diariamente, tertúlia que você pode acessar, embora quem está fora também pode acessar as tertúlias, mas tem um grau de dificuldade de quem está fora, que quem consegue fazer fora tem um mérito absurdo. Claro. Porque a pessoa está lá fora, não está nesse balneário energético em que estamos inseridos, e a pessoa consegue fazer isso. Então, eu acho que é um desafio enorme. Tem muita gente fazendo com poucos braços, fazendo muito fora, e tem gente aqui que não aproveita a oportunidade. Exatamente. Isso, Caio. Era isso era bem esse o ponto. E agora eu vejo que a Tatiana fez um comentário importante, e você no próprio verbete você coloca, né, os 10 itens que mais fazem com que a pessoa não assuma, né, o protagonismo dela. Acho que se o professor Val tivesse aqui, primeiro ele ia fazer aquilo que ele faz, né, a falta de vergonha na cara. Né? Mas isso daqui eu não coloquei, porque eu não achei uma maneira elegante de colocar. Mas era bem isso, Exato. Sabe? O resumo... Exato. Mas esses 10 itens, eles são muito assistenciais para a pessoa olhar e criar estratégias profiláticas para não entrar nisso, né? E sair desse marasmo, a marasmologia, né, que estamos falando. Agora, dentro dessa colocação sua, né, você inseriu aqui na pensinologia a influência do holopensene local na assunção da autoproexis. Ou seja, a gente sabe que quem está no holopensene mais hostil tem mais, exige mais da pessoa. Então, a gente também precisa valorizar quem está atuante na proexis fora do, vamos dizer assim, do megafoco proexogênico. Então, né? Tem esses dois lados. Com certeza. Eu quero comentar mais uma coisa também. Aqui, a população na Cognópolis é predominantemente de pessoas que vieram de outros locais, que não são de Foz do Iguaçu, não nasceram aqui. Então, essas pessoas... Muitas delas vieram de grandes centros urbanos, e a gente sabe muito bem como é que é o holopensene. Eu sou paulistana. Eu sei como é que é o holopensene naquela cidade. E eu sei como era difícil
manter uma rotina de voluntariado, por exemplo, numa cidade como aquela, onde a sua atenção e as pressões holopensênicas direcionam a sua atenção para um monte de outras coisas. Programação existencial, assim, realmente não faz parte do que a imensa maioria das pessoas pensa lá. Então, realmente, há que se valorizar quem está fora daqui, demais da conta, pelo desafio que elas têm de se manterem holopensenicamente mais homeostáticas e com a atenção voltada para a programação existencial, para a consciencialidade, para a evolução pessoal de uma maneira geral. Bem. Pergunta? Não, você. Aqui, no Vai, B. sim. Aproveitando na página 4, na argumentologia, em relação aos 10 efeitos homeostáticos pró-evolutivos do protagonismo proexológico, o número 6, autocognição. Dá para você explicar um pouquinho esse modus operandi em relação a esse incremento aí? Sim. Deixa eu colocar da seguinte forma. Tudo começou com o posicionamento. E são coisas interligadas aqui. Essa autocognição, ela está ligada à amparabilidade, que é o item 2 aqui mais para cima. Ela está ligada àquela blindagem holopensênica que foi mencionada aqui anteriormente. E significa o seguinte: no momento em que você se posiciona, que muda o seu holopensene, que muda a qualidade das suas energias, você fica menos vulnerável à intrusão pensênica, vamos colocar dessa forma, e isso, por si só, já ajuda a você raciocinar melhor. Você raciocinando melhor, o seu foco é a compreensão de você mesmo. Como é que você faz? Como é que você reage? Quais são os seus travões? Quais são os seus trafores? Qual é a lista de ferramentas que você tem para desempenhar a sua programação existencial? Tudo isso parece que fica mais claro. É mais fácil pensar e interligar uma coisa com a outra se você estiver num holopensene mais propício, mais saudável, mais orto. E essa ortopensenidade, ou essa aproximação com a ortopensenidade, ela vem a partir do seu posicionamento. Eu estou tentando não usar termos muito contundentes ou negativos, mas da minha experiência o que aconteceu foi o seguinte: a partir do momento que eu me posicionei, eu consegui blindagem, uma certa blindagem contra assédio interconsciencial, e a partir daí eu comecei a pensar melhor. Pensando melhor, eu comecei a entender melhor algumas coisas, entre elas o mecanismo de funcionamento. Como é que eu faço? Como é que eu deixo de fazer? Por quê? E o que é que eu poderia fazer para mudar? Foi por aí. Esse é o modus operandi. Isso é o modus operandi. Sandra, parabéns pelo verbete. Fico muito feliz em poder estar assistindo, né? Nossa, minha colega de trabalho. Obrigada. E, assim, a gente, na Apex, a gente sabe como são as demandas sobre proexologia, e a gente tem visto, ultimamente, uma demanda grande sobre retomadores de tarefa, certo? Sim. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o protagonismo proexológico e os retomadores de tarefa. Não sei se há alguma dica, alguma ideia sobre esses dois temas. Tá. Os retomadores de tarefa, eles têm como característica, eu estava me referindo agora, usei uma expressão de perder o bonde. Eles já perderam o bonde uma vez, certo? Ou duas, ou mais, dependendo. Isso não quer dizer que eles não tenham chance de fazer aquilo a que se propuseram, de repente, não da forma mais ideal, mas de uma forma que ainda assim vai trazer benefícios evolutivos para ele e para o grupo. Esse é um ponto. Segundo ponto, é uma máxima que eu escutei um dia não, já faz um baita tempo que eu escutei, e hoje de manhã, durante a TENEPS, não, casualmente eu me lembrei. Eu escutei de um professor do IPC, antes tarde do que mais tarde. Sabe? É melhor você começar no momento em que se deu conta do que deixar para começar depois. Então, para os retomadores de tarefa, o protagonismo proexológico ainda é viável.
De qualquer maneira, o protagonismo proexológico ainda é viável, até porque as proexes, elas têm como uma característica inerente o fato de elas serem mais ou menos flexíveis, elas têm alguma flexibilidade. Que recado eu poderia dar? Se tem algum retomador de tarefa aí escutando, eu não consigo, não estou fazendo aquilo que me propus, então vamos, meu filho, vamos aí. Trata de ver aquilo que você se propôs e começar a fazer. Não use o fato de ser um retomador de tarefa para se furtar de assumir aquilo que você precisa fazer. E vitimizar, não é? Mais ainda. Vitimização não cabe, inclusive porque os retomadores de tarefa, em geral, têm menos tempo para fazer aquilo que eles precisam, porque o bonde 1 já passou. Então, no bonde 2 ou bonde 3. E a gente sabe que o cumprimento da Proexis, por mais que haja alguma flexibilidade nisso, ele precisa de um tempo. A gente precisa de tempo para fazer as coisas. E o tempo que a gente tem nesta vida intrafísica é finito. Desculpe se eu choquei alguém, mas a gente precisa pensar nisso. Existe um tempo para a gente poder fazer aquilo que precisa. Às vezes, o tempo disponível já não é mais o ideal, mas é o que tem, então vamos fazer, sem vitimização. Sandra. Sim. Oi, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu aqui na fatologia, é na segunda linha, de baixo para cima, na primeira página. O fato de estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas para a realização do trabalho assistencial da agenda proéxica. Sim, no contexto da Maxi Proexis e desse alinhamento, de que forma é que nós podemos, analisando as sincronicidades, para conseguir esse alinhamento de todas as pessoas, dos locais, das tarefas, como é que nós poderíamos estar atentos a isso ou como expandir isso? Eu acho que é da maneira como você colocou na sua pergunta mesmo, é analisando as sincronicidades e os fatos que vão ocorrendo. Claro que para isso a gente usa do ferramental que tem, e um deles é parapsiquismo. Mas, se você observar, pela observação simples dos fatos, simples, mas de uma maneira atenta ao que está acontecendo, você consegue ter alguns indicativos se aquilo que está ocorrendo, aquela sincronicidade ali, tem alguma coisa a ver com alguma tarefa que precise ser feita, por exemplo, alguma tarefa assistencial que precise ser feita. Particularmente, não é que eu pretenda, eu já comecei a fazer isso, mas ainda não está completo, mas já percebi que o uso da sinalética energética pessoal é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta absurdamente boa para isso. Quando você encontra uma pessoa com a qual você tem alguma relação, em termos de realização de tarefa assistencial, a sinalética dispara, eu já identifiquei isso. Outra coisa, às vezes a gente percebe que a tarefa que você tinha que realizar é com aquela pessoa, mas está faltando ainda as duas pessoas não dão conta de fazer aquilo. E outra, às vezes o local não é aquele. Você está voluntariando em algum lugar, mas sabe que tem que fazer alguma coisa, e essa alguma coisa não é naquele lugar. É com aquela pessoa, mas não naquele lugar. Aí não tem outra maneira a não ser esperar. Dá tempo ao tempo também. Porque também tem uma coisa que eu estive pensando na análise das sincronicidades, o que precisa fazer, pessoa chegando, pessoa que não chega, que é a seguinte: a gente já assumiu alguma coisa para fazer e está fazendo. Não faz sentido abandonar essa tarefa no caminho porque uma outra chamou a atenção. Você entendeu? Sandra, boa tarde. Oi. Você poderia comentar um pouquinho sobre como que a ausência de autopesquisa pode incentivar ao consumismo proexológico? Como assim? Você não sabe o que você quer, você não tem aquela carência, então quando você entra em um determinado meio, que legal essa atividade aqui, por exemplo, não sei, Ciclosapiens, que legal a Ciclosapiens, vou começar a voluntariar na Ciclosapiens. A pessoa chama, não, está abrindo um novo centro de IPC em Cascavel, então eu vou lá para o centro de IPC em Cascavel para poder ajudar. Como que a pessoa que tem esse perfil pode se blindar e realizar melhor a autopesquisa, algumas técnicas para ela poder conseguir direcionar a proexis dela e evitar esses ganhos, esses desvios que acontecem no dia a dia? Deixa eu ver por onde que eu começo. Porque
Porque, olha, o que você falou tem a ver com a polivalência da consciência intermissivista, tem a ver com a quantidade e a variedade de trafores que as pessoas têm, tem a ver com a falta de permanência, que aí já está mais ligado, elencado, relacionado a um elenco de trafares e não de trafores. Tem a ver também com um comentário que eu ouvi uma vez num curso de campo de uma consciex, que dizia o seguinte: às vezes a gente bate numa porta errada para depois dar na porta certa. O fato de iniciar voluntariado em uma IC e depois passar para outra e depois passar para outra, pode indicar uma relação trafarista, mas pode não também. Isso faz parte por conta da variedade de trafores que a consciência apresenta. Isso permite a ela atuar em diversas instâncias. Agora, como é que faz para se prevenir disso? A indicação que eu poderia dar seria que eu escutei aqui no mesmo dia do círculo mental somático. Está ficando chato isso, gente, mas é que tudo que estava falando ali naquele dia tinha a ver com o verbete. E aí, o que eu escutei a respeito disso foi o seguinte: a medida é a assistência. Qual é o trafor que você tem que produz melhor ou maior resultado assistencial? Que foi aquilo que eu falei para a Silvana, que perguntou aqui agora há pouco. Se você tem essa noção, então fica fácil decidir. Se não tem, convém fazer um exame bem detalhado daquilo que você anda fazendo com os seus trafores, dos resultados que você vem obtendo com isso em termos de assistência. Joia. Uma outra dúvida é que agora está no final do balanço e muitas pessoas que vieram aqui fizeram de primeira vez, estão voltando para casa. Sim. Como que a gente pode ajudar essas pessoas a não virarem abóbora? Olha, eu não consigo te dar uma resposta taxativa, porque um dos meus problemas, ou das minhas queixas, digamos assim, é que eu viro abóbora também. Não assim imediatamente, mas é manutenção de uma condição de homeostase. Que ferramentas a gente pode sugerir para que a pessoa use? Trabalho com energias é uma coisa. Manutenção do estudo, ou tentar se manter linkado ou vincado àquele holopensene é outra coisa. No mais, meu amigo, é vontade. É vontade. Agora, só lembrando, né, você comentou um pouco sobre isso, a questão do voluntariado, né? Sim, mas muitos não são. Pois é, mas se a pessoa tem oportunidade, pensar nessa hipótese de ter um vínculo permanente. Sim. Porque eu acho que isso ajuda muito. Depende do perfil da pessoa, né? Mas, por exemplo, se a pessoa já tem um certo estofo para começar uma TENEPS, para começar um voluntariado, ou para manter um curso mais regular. Ou seja, eu penso que a regularidade, a pessoa buscar uma rotina homeostática com o holopensene da Conscienciologia, desde que a pessoa não tenha muito tempo, né? Mas se ela se dedica, não, olha, uma vez por semana eu vou parar para me dedicar aos estudos da Conscienciologia. Coisas assim, mais pontuais e precisas, não é? Estou pensando numa outra coisa agora também. Tem essas pessoas que vieram de fora e que muitas vezes não são voluntárias, eventualmente têm acesso a ICs. Isso. Essas ICs, elas promovem palestras gratuitas, todas elas, fora daqui de Foz, e uma série de cursos que vocês podem acessar presencialmente ou online. Isso ajuda também. E aí vou puxar brasa aqui para a nossa sardinha. Posso, né? Pode. A questão das tertúlias, isso ajuda demais. A gente tem depoimento de várias pessoas que moram, algumas até fora do Brasil, e tem alguns assíduos que assistem todos os dias as tertúlias. Isso ajuda demais a você manter o holopensene. E também vocês têm que pensar o seguinte, que a participação de vocês, isso é uma via de mão dupla, tá? A participação de vocês nas tertúlias é fundamental para essa questão da manutenção do holopensene da tertúlia. Pensa se a gente tivesse aqui só nós, às vezes tem dias que tem muito menos pessoas, né, em função de não ser feriado e dia de semana, enfim. E a gente sem tela tertuliano,
Dá para fazer? Claro que dá, mas a coisa fica muito mais murcha, né? Eu lembro que quando eu estava vindo para cá me sugeriram isso também, isso me ajudou bastante. E como eu não podia ver a tertúlia no horário de meio-dia e meia às 14h15, eu gravava a tertúlia, né? Pegava a tertúlia e um dia antes eu mandava a pergunta do verbete do dia seguinte. Aí no dia seguinte eu pegava e via qual que era a resposta. Então facilitava, eu vi o quanto que isso ajudava. Sério. Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Ficou muito bom. E puxando também isso que a gente vem, quando a gente pega o microfone para falar, todo mundo converge, né? Então, assim, eu queria que você exemplificasse a teoria da coerência com a paraprocedência e a teoria da lealdade às consciências e consciências envolvidas na proexis grupal. Eu acho que com as últimas duas perguntas convergiam um pouco para isso, que você exemplificasse também coisas que, de repente, aconteceram contigo. Teoria da coerência com a paraprocedência? Na teoriologia, na página 2, e a teoria da lealdade às consciências e consciências envolvidas na proexis grupal. Então, a teoria da coerência com a paraprocedência. Supõe-se que o intermissivista tem um grupo com o qual ele conviveu no período intermissivo e estudou com esse grupo. Supõe-se que ele tenha um nível de consciencialidade, ou um nível, não é um nível evolutivo, não quero entrar em escala evolutiva, não é isso, mas um nível de maturidade ou de consciencialidade que é mais ou menos afim com aquelas consciências com as quais ele conviveu no curso evolutivo, no curso intermissivo. Quando ele vem para o intrafísico, pelo restringimento e por outras razões, ele acaba assumindo uma identidade que não é exatamente aquela identidade de consciência com aquele nível evolutivo que ele tinha e manifestava no extrafísico. O que eu estou chamando a atenção aqui é, primeiro, a consciência não manifesta aquilo que ela realmente é. E segundo, ela pode se aproximar dessa manifestação. Assumir o protagonismo na proexis faz com que ela assuma uma postura ou assuma uma manifestação mais próxima daquilo que ela é consciencialmente, mais próxima da sua realidade consciencial. Isso é coerência com a sua paraprocedência. Coerência com aquele ambiente e aquelas consciências com as quais ela conviveu, com a qualidade evolutiva daquele pessoal. Eu não estou falando que a qualidade é grande ou é pequena. Estou falando que existe uma qualidade e que a mesma turminha ali do curso intermissivo tem uma qualidade parecida. Certo? E a outra era? Teoria? Lealdade. Lealdade tem a ver com aquilo que eu já comentei aqui, que é a questão do brio. Lealdade significa você cumprir o que prometeu, não tem outra... O que prometeu, não. Aquilo que você programou junto, não é uma questão de promessa. É uma questão de fazer junto. Se você não fizer, você vai, eventualmente, atrapalhar ou, enfim, vai deixar de dar para outras consciências as condições para que elas façam a parte delas em alto nível também. Isso é muito sério. Isso vale para as consciências com as quais a gente convive agora e vale para as consciências que estão sempre prontas para ajudar e amparar se a gente fizer aquele movimento. Quando a gente não faz aquele movimento, elas também não conseguem fazer a parte delas. Sandra. Oi? As que vão ressomar também, né? Exatamente. O Douglas fez uma pergunta agora que eu acho que é interessante. Eu queria dar uma sugestão. Falou daquela pessoa que fica pulando, saltando de um local. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas ela fica saltando, não estabelece uma linha. Eu queria dar uma sugestão para as pessoas que tiverem um perfil semelhante, tiverem interesse em aprofundar isso, para ler um verbete chamado Consim Multívola, que é um verbete que está na enciclopédia e que tem um vínculo com isso, com o fato de enjoar fácil, de trocar, de querer ir para um lado, querer ir para o outro. Também estudar um pouco mais a ideia do foco, da convergência e do continuismo. Sim, obrigada, sugestão. Juliana. Aproveitar que eu estou com o microfone e perguntar, ver se você pode falar um pouquinho da relação do seu verbete. Aí eu vi que você colocou o inversor na masculinologia e na feminologia. Né? Você poderia falar um pouquinho mais da técnica para o pessoal que é jovem, está aí? Sim.
A técnica da Invex na verdade, ela é uma técnica, ela não é uma cláusula de Proexis, tá bom? É uma possibilidade de aplicação de uma série de assertivas para otimizar a realização da programação existencial. Eu acho que quem pode falar mais do conjunto de técnicas talvez seja você, que está na IC. Bom, eu só vou dar uma sugestão, então, para o pessoal que tem aí até os seus 26, 30 anos, no máximo, estudar mais a técnica da Invex, que é a inversão. A inversão de 4 posturas, né, na juventude. Inversão existencial, a bioenergética ou energética, a inversão assistencial, voltada também ao aspecto da intelectualidade e a inversão da maturidade, que são justamente maneiras da pessoa otimizar, né? Ela é uma linha reta. A ideia é que a pessoa se posicione numa linha reta e tire tudo desde a juventude que não presta. E normalmente quem é mais velho, quando vê um jovem que está atuando de forma mais madura, né, ou até uma criança, a pessoa fala: não, você é adulto demais, deixa quieto, vai brincar, vai jogar, né, e não se dá o valor. Então, aí fica a sugestão para o pessoal estudar mais. No YouTube também tem várias palestras, tem vários verbetes defendidos aí da técnica. Tem site, né? Tem site também. Asinvex. Tem a Asinvex, exatamente. www.asinvex.org. E tem também toda a explicação da teoria que foi lançada em 1991, lá no livro 700 Experimentos, pelo professor Valdo Vieira. E em 2010 foi lançado o livro Técnica da Invex, que também tem bastante a respeito, vale a pena. Obrigada. Sandra. Oi. Oi, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu gostaria de retomar ao retomador de tarefas que tu falaste antes. Sim. Que, na verdade, esse tema, assim, ele está sendo muito para mim, assim, a questão. Eu me incluo e sou esse retomador de tarefas hoje. Sim. Porque eu estou mudando aqui para Foz. Agora, a partir do mês que vem, estarei definitivamente aqui. E tudo que Bem-vinda. Obrigada. E tudo que você estava falando anteriormente é que eu disse que eu me incluo, porque tem muito a ver, assim, a questão das dúvidas que surgem. No meu caso, eu me aposentei faz pouquinho, assim, vai fazer 2 anos, mas eu estava com outras coisas resolvendo. E uma das coisas muito importantes para mim, que me deu esse fixador, foi a questão do posicionamento lá fora, quando eu estava lá, porque eu sou da capital. Então, como tu falaste, São Paulo, toda aquela questão, Porto Alegre também é bem assim, mais ou menos parecido, né? Então, te puxa para muitos lados. E daí vem aquela questão, como gaúcho, tu te aposenta, onde que você vai morar? Na praia, que é que todo mundo fala. Mas eu me reconheço, esse para mim também é um outro ponto, como intermissivista, porque no último curso, ou desculpe, no último congresso que houve ano passado aqui do Congresso dos Intermissivistas, foi quando eu cheguei aqui definitivamente falando assim, que eu vim para cá e que caiu todas as fichas assim, né? O orelhão caiu assim, não, o que eu estou fazendo lá? Estou perdendo meu tempo, eu tenho mais é que vir para cá. Foi aí que eu me posicionei. Então, eu queria perguntar para ti 2 coisas. Existe algum verbete a respeito desse tema retomador de tarefas, que você saiba? Tem um verbete. Existe? Tem. Existe. Tem. Ele chama retomador de tarefas mesmo, não é isso? Isso. O nome é esse. Tá. Outra coisa que talvez também você poderia falar mais um pouquinho é sobre a questão desse posicionamento. Porque teve momentos assim que eu estava muito frágil e começou realmente a questão dos travões, assim, veio muito forte e eu não estava conseguindo sair de lá, né? Mas eu, tipo assim, coloquei a mão na cintura e disse, eu vou, não importa o que aconteça. Então, nesse momento, seria esse realmente um posicionamento cosmoético? Como que funciona isso? Olha, o que eu entendo por posicionamento significa a consciência colocar a sua vontade, é como se ela delimitasse um antes e um depois daquilo. A partir desse momento, é assim, é isso que eu quero. E aí, isso que eu quero, não é que não importa nada do que acontecer em volta. E aí está a cosmoética. Quando as pessoas vêm para cá, e não é só quando as pessoas vêm para cá, até mesmo antes de virem aqui para Cognópolis, uma coisa que se conversa muito a respeito é a questão de deixar rabo preso. A questão de deixar descalçadas situações
que necessitam da nossa presença nos nossos locais de origem. Isso inclui desde pendências intrafísicas materiais até a assistência a pessoas, muitas vezes do grupo karma. Então, você não precisa me dizer, mas para você refletir. Se você tomou as suas posições e as suas decisões levando em conta esses fatores, ok. Se você está desconfortável em relação a alguma coisa, talvez seja o caso de você repensar. Tem um serviço na Apex chamado CAPEX, que pode te ajudar a refletir um pouco sobre isso. Por outro lado, também tem na OIC um serviço de consciencioterapia, você deve conhecer. Tem a pontual e tem a por semana intensiva e tem a extensiva. Lá você vai poder perceber se as suas dúvidas, que é o que está me parecendo agora, pelo que você está falando, se elas têm alguma origem em coisas que são palpáveis em termos da sua intraconsciencialidade e da situação intrafísica que você deixou lá, ou se não, se tem alguns outros elementos e como é que faz para resolver isso. Tá? Cara, assim, mas a minha impressão que eu tenho é que está tudo zerado lá fora nesse momento. Então, seriam outras questões. Obrigada. Por nada. Então, bem-vinda em breve, não é isso? E aí já vai esquentando os tamborins para um verbete, né? Eu não sei por que você perguntou se tinha esse verbete, não sei se você teria algum interesse, é isso? Mas pensa que você pode pegar um recorte do assunto, dar uma lida no verbete da enciclopédia, foi escrito pelo professor Valdo, e uma das técnicas que a gente coloca para as pessoas que querem escrever sobre aquele tema que já foi escrito, é você pegar um veio, um aspecto, um recorte daquele assunto que tem a ver com a sua vivência ou com alguma apreensão, alguma abordagem que você queira. Você pode fazer um binômio, uma interação, ou então algum aspecto da retomada da Proexis, entendeu? Você dá uma mexida assim na abordagem, aí já dá para fazer o verbete. Tá bom? Sandra, boa tarde. Boa tarde. Você tem como expandir o segundo polinômio, que é o polinômio patológico, decidofobia, postergação, inércia e incompletismo, em particular quando que isso impede a consim assumir a condição do protagonista proexológico? Sim. Bom, eu vou começar pelo fim. Todas essas aqui são condições patológicas, você concorda? Decidofobia, postergação, inércia, incompletismo. Às vezes essas posturas elas são tomadas ao pé de cuidado, vir com calma, com cautela. Pois é, eu não costumo olhar por esse lado, não. Decidofobia é decidofobia. Decidofobia é uma fobia de tomar decisões. Se a pessoa tem essa condição, se ela tem esse medo patológico de tomar decisões, está na cara que ela vai ter problema para dar um rumo para a vida. Certo? Está na cara que ela vai ter problema em relação a tomar os caminhos que ela precisa, no tempo em que ela precisa tomá-los. Como que ela consegue perceber que ela é decidofóbica e não cautelosa? Porque geralmente quem é decidofóbico pensa que é cauteloso. Pois é o que eu estava falando no começo. Para mim, decidofobia é decidofobia e cautela é cautela. E a diferenciação que eu faço em relação a isso é a frequência com que o comportamento acontece. Se a pessoa sempre tem dúvida em relação ao que fazer, aí já passou da dúvida simples ou cautela. Porque a dúvida simples também existe. A pessoa, às vezes, não conhece todas as variáveis envolvidas numa tomada de decisão importante, por exemplo, e ela não é que ela está sendo cautelosa, é que ela não sabe o que escolher porque ela não tem conhecimento de tudo. Mas, às vezes, a pessoa tem elementos suficientes para tomar decisões e não toma. E isso acontece em várias decisões, desde o sapato que ela vai colocar aquele dia, até, sei lá, a passagem que ela vai comprar ou a cidade que ela vai morar. O decidofóbico ele não faz, né? Eu acho que também não assim, faz. A não ação, não ele realiza. paralisa, por isso é patológico. Então vai procrastinando. A cautela ele pondera, mas acaba tendo uma ação, resultado daquilo. O decidofóbico só procrastina.
A cautela é mental somática, a decidofobia é psicossomática. É isso? E tem mais uma coisa, com relação à postergação, aquele que posterga, a postergação por si só, ela é um efeito, ela não é uma causa. Aquele que posterga, ele está fazendo isso por algum motivo. E aí tem que ver, cada caso, por que é que a pessoa está fazendo aquilo. Por que ela está deixando de realizar, por que ela está deixando para depois. A inércia, eu não sei se esse precisa de muita explicação. Não? E agora, eu coloquei incompletismo aqui, é porque os anteriores são todas condições que não precisam nem estar reunidas para levar ao incompletismo. Certo, então todo esse polinômio é apenas um efeito da decidofobia. Seria isso? Não. O incompletismo é um efeito de cada um desses termos, reunidos ou não. Ok. Agora, professora Sandra, Oi. a fatologia, na segunda linha, página 1, você poderia comentar sobre o aproveitamento das oportunidades evolutivas, viabilizando a assunção da proexis? Algumas vezes tendemos a não encarar como oportunidade, sim obstáculo? Sim, algumas vezes a gente tende a encarar, não é que tende, mas algumas oportunidades podem se afigurar para a gente como obstáculo, especialmente quando essa oportunidade envolve alguma modificação em relação à nossa zona de conforto. Por exemplo, mudar de cidade. Mudar de cidade, eu estou me referindo a mudar para cá. Às vezes a gente tem essa oportunidade, alguém oferece um trabalho, tem já algumas coisas mais ou menos encaminhadas que sinalizam para a pessoa que seria o natural ela se mudar para cá. Mas isso envolveria a sair de um trabalho muito bem remunerado, muitas vezes, de abandonar uma vida de mais tranquilidade em termos de conforto, para vir para uma situação que não é igualzinha àquela que a pessoa já está acostumada. Então, isso pode se afigurar como um dificultador. Puxa vida, mas vem me oferecer essa oportunidade de trabalho agora, vai atrapalhar a minha vida, as minhas coisas, já estou encaminhando as minhas coisas aqui, o meu voluntariado aqui já está indo bem, o que eu faço? Não sei se eu perdi o veio da pergunta aí. Não, acho que está ok, tá ok. Ele pergunta também, na página 1, final da 7ª linha, de que forma efetuar o combate à pusilanimidade, evitando o desviacionismo. Pusilanimidade é covardia. Eu escrevi sobre isso porque me sinalizaram aqui que ia perguntar, uma das minhas irmãs, e eu também já tinha visto. Pusilanimidade eu entendo como covardia. E a covardia, ela está ligada a alguma condição ou situação que a pessoa não quer enfrentar. Geralmente, ela não quer enfrentar porque ela tem medo. E esse medo pode ser de vários tipos. Pode ser medo da responsabilidade pura e simples, pode ser medo das consequências dos atos que são necessários naquela situação, pode ser medo das pessoas envolvidas e da maneira com que essas pessoas vão recebê-la, e pode ser medo das próprias reações até, enfim. E das consciências também. De consciências, de qualquer forma, medo. Covardia eu relaciono diretamente com medo. E medo a gente só resolve com enfrentamento. No caso, o autoenfrentamento. Então, quando eu pensei sobre isso, eu pensei no seguinte: se eu tivesse que descrever uma técnica para fazer isso, o que eu faria? O que eu faço, particularmente, quando eu identifico algum medo? Primeiro é ver exatamente qual é aquela sensação. É medo do quê? Nesta situação específica, o que é que está me deixando amedrada? O que é que está fazendo com que eu fique encantoada? Segundo, qual é o trafar que está atuando neste medo? Porque muitas vezes a gente identifica um medo, eu tenho medo de falar em público. É este o medo. Eu tenho medo de falar em público. Mas por trás desse medo tem algum trafar.
sério às vezes. Tem medo de falar em público porque não quer se expor, e não quer se expor porque é orgulhoso, não quer se sujeitar à crítica, não quer se expor porque é arrogante. Enfim, tem uma série de situações aí que podem estar atreladas, situações de trafarca, eu quero dizer, que podem estar atreladas à manifestação desse medo. Uma vez que a pessoa saiba qual é o trafar que está aí, resta o encaminhamento que vai se dar para isso. E aí cada um tem que ver qual é a técnica que vai ter. A minha está identificado o trafar? Tá. Aparece nessa situação? Então eu vou procurar tal situação. Vou procurar, não vou esperar acontecer. Procurar, que é para eu poder ir testando maneiras diferentes de reagir naquela situação que me deixa amedrontada. É uma técnica, tem outras. Agora, professora Sandra, só para complementar uma pergunta que eu não cheguei a formular. Pode falar. A teletertuliana perguntou o que é hipegiafobia. É medo de assumir responsabilidade. Exatamente, também dentro dessa outra resposta. Sim. Agora, tem uma outra pergunta do mesmo tertuliano, na 6ª linha de baixo para cima, página 1. O que vem a ser o ajuste fino da Proexis? O ajuste fino da Proexis é aquilo que a gente busca fazer num curso da Apex chamado Identificação das Diretrizes da Proexis, que vai ter amanhã. Proexis vai ter amanhã. É ao vivo, está aqui na semana da Maxi Proexis. Mas, enfim, esse curso não tem online ainda, tem? Bom, não dá. Identificação das diretrizes da Proexis, vocês estão convidados para fazer. E o ajuste fino da Proexis significa identificar, esmiuçar aquilo que a pessoa já tem como veio principal. Por exemplo, ela já sabe, eu vou citar aqui, me perdoe, o Caio, eu vou te usar como exemplo, desculpa. Posso? Então, depois que já falei, né? Você pode, né, Caio? Só não pode bombardear. Eu vou falar o seguinte, uma vez eu perguntei para algumas pessoas da Apex se elas tinham alguma dúvida de que era aquilo que elas deviam estar fazendo. Daí o Caio contou a história dele, de como é que ele foi parar na Apex. Ele antes era voluntário da Aracê. E aquilo me deixou a seguinte informação. Ele chegou na Apex, sabia que era aquilo que ele tinha que fazer, mas não sabia muito profundamente no que é que ele tinha que mexer ali. Hoje em dia ele é professor de lá, um dos mais experientes professores de lá, mas tem um especialismo na área de gestão, é administrador e tem um especialismo na área de gestão. Gestão, eu entendi, gestão da programação existencial. O que ele faz com um especialismo? Ver com as pessoas lá no CIAPEX como é que ela pode melhor encaminhar suas ações para que ela se enquadre mais especificamente naquilo que ela precisa fazer. Então, eu entendo que a chegada dele na Apex tenha sido um ajuste de Proexis grande. O ajuste fino foi o que é que eu vou fazer ali dentro, ou o que é que eu melhor faço ali dentro. E aí eu estou me referindo só ao voluntariado na IC. A gente pode extrapolar para as atuações da consciência nas diversas áreas da vida dela. Em termos de programação existencial, o que eu tenho que fazer é trabalhar com educação. Mas educação é muito amplo. O que em educação vai me trazer um maior rendimento evolutivo? Isso aí é um ajuste fino da Proexis. A pessoa já está fazendo ou já está atuando nas áreas em que ela vai produzir mais evolutivamente. Mas qual é a forma que vai trazer um rendimento mais evolutivo? Uma coisa de fazer a metade para obter o dobro de resultado. Especialismo, a Selma está mencionando aqui. Exatamente. Agora, professora Sandra, em fatologia, na página 1, 3ª linha, você poderia comentar sobre as ideias inatas? Você já falou sobre isso, mas é um outro verbetógrafo, apontando o protagonismo proexológico. Vamos lá. A pessoa traz algumas ideias do curso intermissivo, e são não só ideias que ela obteve no curso intermissivo, mas às vezes são ideias que
vêm com ela a partir do seu desenvolvimento em múltiplas existências. Essas são ideias inatas. E ela, às vezes, não sabe nem por que tem aquilo. Por exemplo, alguma ideia da profissão que ela vai exercer. Não sei se vocês já prestaram atenção no comportamento das crianças de uma maneira geral, mas às vezes elas falam, quando eu crescer, eu vou ser isso. Você é médica. Você é professora de não sei o quê. Você é dentista. A criança não sabe nem o que é dentista, mas vem com isso na cabeça. A gente devia dar mais atenção a esse tipo de manifestação, porque nessa fase as ideias estão mais frescas ainda, vindas do extrafísico. Isso daí é a ideia inata. Essas ideias inatas podem indicar para a pessoa aquilo que ela tem que pegar, que eu digo como atividade principal, nesse exemplo que eu estou dando, para poder assumir o seu protagonismo. Agora, professora Sandra, na parafatologia, na página 2, segunda linha, você poderia aprofundar o estofo energético e a tara parapsíquica crescentes? Sim, eu estava me referindo ao fato de, primeiro, o intermissivista já vem com algum estofo energético e com uma certa tara parapsíquica, né? Como foi mencionado aqui, a questão do elder, eu vou usar esse termo porque eu achei interessante, fui ver o que era, precisei conferir se era isso mesmo, a experiência, consciências mais velhas, consciências mais velhas que eu digo, com mais tempo no planeta. Mais rodadas. Mais rodadas, com mais tempo no planeta e que têm mais experiência. Essas consciências, elas... Vixe, acabei me perdendo aqui. Qual que era? Sobre o estofo energético. Essas consciências já têm algum estofo energético e alguma tara parapsíquica. Tara parapsíquica se refere à capacidade ou à suportabilidade de assistidos na sua psicosfera. Quando a pessoa assume o protagonismo, quando a pessoa se torna protagonista da sua programação existencial, pelo aporte energético que ela recebe e pela blindagem que ela consegue estabelecer, essa tara parapsíquica aumenta. Então, o trabalho não diminui, o trabalho aumenta. Mas ela é capaz de fazer isso. Da mesma forma, o estofo energético vai ficando mais qualificado, maior e mais qualificado. Na paradoxologia, que o paradoxo da consciência intermissivistas vaiada de sentindo para a própria existência, cercada de milhares de consciências assistíveis. Se podia expandir assim este tópico, que eu acho que acontece muito quando a pessoa está muito egocêntrica nos próprios problemas e não percebe o quanto é que ela pode assistir. Pois é, eu coloquei esse paradoxo, mas como uma observação. Eu não sei muito que solução dá para isso, mas é uma coisa que a gente observa. Às vezes a pessoa está imersa num bolsão de depressão, e esse bolsão de depressão, a única coisa que você consegue tirar dali é um vazio existencial muito grande. Eu conheço pessoas assim. Elas não conseguem atribuir para a sua vida uma utilidade. E, ao mesmo tempo, são pessoas que teriam uma qualidade assistencial muito grande se propusessem a fazer isso. Então, parece que é confortável para elas a manutenção naquela situação. Eu estou falando como quem está de fora, que me perdoem as que estiverem ouvindo e que se considerem assim. Mas parece para mim que é uma situação confortável, porque se a pessoa sair de si um pouco, ela vai perceber que próximo a ela, e não precisa ir muito longe, não, próximo a ela vai encontrar pessoas às quais ela pode ajudar, mesmo estando na condição patológica em que elas se encontram. É isso. Ok. Agora, professora Sandra, em dificultadores, página 4, você poderia comentar os itens arrogância, hedonismo e robotização? Robotização, a máquina, o trator das coisas do dia a dia, que
podem servir, e na grande maioria das vezes servem como dificultadores a que a pessoa assuma a sua programação existencial. A necessidade de ganhar dinheiro, a necessidade de sustento próprio de outras pessoas às quais ele está ligado, a necessidade de desenvolver dentro de uma profissão, enfim, as coisas cotidianas, as necessidades egocármicas, grupocármicas e mesmo as policármicas às vezes, mas no sentido de atenção às necessidades impostas pela sociedade intrafísica. Isso aí é robotização. Muita gente perde de realizar a programação existencial ou realiza pela metade porque se perde nos meandros disso aí. O hedonismo. Hedonismo é o prazer. Quem vive para ter prazer, quem veio na vida para essa vida a passeio, como a gente costuma brincar, não vai cumprir proexis. A gente já comentou aqui que proexis é uma coisa que exige esforço. Se a gente está num processo de evolução, evolução significa melhor, seria um contrassenso a gente afirmar que as programações existenciais estão baseadas em hedonismo. Então, quem se preocupa exclusivamente em aproveitar o que a vida tem de bom, provavelmente vai deixar de fazer aquilo a que se programou fazer. E a primeira é a arrogância. Pelo seguinte, evolução, para mim, pressupõe aprendizado. O arrogante acha que sabe tudo. São duas coisas excludentes. Quem é arrogante, quem tem esse traço da arrogância, tem mais dificuldade e vai demorar mais para aprender aquilo que precisa e, consequentemente, superar os seus trafares. Logo, vai ter dificuldade para exercer o seu protagonismo proexológico, porque exercício de protagonismo proexológico passa pelo aprendizado com as pessoas, ou com as consciências e consciências, melhor dizendo, com as quais a gente convive. Se a pessoa é arrogante, ela não vai ter essa disponibilidade. É isso. Muito bem, pessoal, nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês, dos teletertulianos, igualmente, e contamos com a presença aí nas próximas tertúlias, ao vivo ou online. Agradecemos muito a professora Sandra e aguardamos aí os próximos verbetes, tá certo? Obrigada, muito obrigada. Vamos então aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 85 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Daiane com o curso Acoplamentarium, a Lucimeres com o programa Verbetografia e a Cristina com os cursos da IAC. Pessoal, então boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los a participarem do curso Acoplamentarium, que ocorre nesse próximo final de semana, entre os dias 7 a 9 de março. O tema será Proexis, então uma continuação desses trabalhos que iniciaram com o curso Balanço Existencial. E os EPCONs que vão participar nesse curso são os professores Wildenilson Signorini, Adriana Lopes e Ana Luísa Rezende. Temos aí somente 8 vagas finais, então quem tiver interesse, basta entrar em contato aí com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens convida a todos a fazerem o programa Verbetografia, que objetiva oferecer informações e técnicas desenvolvidas para a redação de verbetes. Nós temos uma turma de semipresencial iniciando no dia 12 de março, com aulas presenciais todas as quartas-feiras na sala da Enciclosapiens, no horário das 19h30 às 21h30, e o restante do curso em EAD. Nós iniciamos também no dia 27/2 o EAD à distância, totalmente online, nas quintas-feiras, no horário das 19h30 às 21h30. E os interessados que tiverem interesse em já participar do programa e começar o seu verbete, podem fazer as inscrições na recepção do CAEC, que a gente ainda aceita até na quinta-feira, que seria a segunda aula. Obrigada. Boa tarde. A IAC informa a você quanto ao primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia a realizar-se no campus da IAC, na velha região rural de Alentejo, em Portugal.
A data é 22 a 24 de maio de 2015. A proposta não só é para os conscienciólogos, mas também para todo pesquisador da ciência convencional quanto à consciência. A data limite para envio de trabalhos é o 31 de julho de 2014. A proposta são apresentações de novas verpon, ou seja, verdades relativas de ponta, discussões avançadas sobre fenomenologia e pesquisa da consciência, completa e moderna infraestrutura para eventos internacionais e a proposta de laboratórios especializados de autoexperimentação com destaque para o Projectarium e Fitolab, exclusividades da IAC. Para mais informações, você pode acessar no Brasil os telefones 45 8404 5923 e 11 98 231 2462 em São Paulo. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Distorção Comunicativa, especialidade Comunicologia, com a verbetógrafa Rosane Rocha. Muito obrigado e boa tarde a todos.